Então, Apocalipse, capítulo 17, do 1 ao 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Amém? Até aqui hoje. Parênteses, capítulo 17, praticamente todo ele vai até o versículo 17, esse parênteses. Então aqui a grande prostituta. Começamos com os comentaristas. Em Apocalipse 16, 17 já foi dado o anúncio da queda de Babilônia. O capítulo 17 se detém na descrição daquela que foi e será a grande prostituta, até que seja julgada e destruída. O capítulo 18 se ocupa dos pormenores da queda e destruição dela, bem como das suas consequências para os habitantes da terra. O aspecto espiritual de um povo e sua expressão religiosa é representado na Bíblia pela figura feminina. Assim, Israel era a esposa de Jeová, e quando seguia o caminho idólatra das nações, era chamada de adúltera. Nínive e Babilônia eram chamadas de a grande e graciosa meretriz que atrai os povos à feitiçaria, seduzindo-os com riquezas, luxo e luxúria. Logo, a mulher aponta para a religião oficial, professada por todas as nações dos tempos do fim, e é identificada com a cidade que terá as mesmas características de injustiça, impiedade e imoralidade da antiga Babilônia, e será onde estará instalada a sua sede mundial. Pelas palavras aqui, pelo texto do primeiro autor, a gente vê nitidamente que ele divide essa Babilônia em uma grande cidade e uma religião oficial. O seu juízo então é anunciado para este outro autor aqui. Esta é a 8ª passagem entre parênteses. Interrompe a mensagem sobre o fato da destruição da literal Babilônia e a descrição dessa destruição, estando ambos sob a 7ª taça. A parte entre parênteses é inserida entre 2 passagens para mostrar o contraste entre a Babilônia mística, que é essa aqui que nós estamos vendo, Apocalipse 17, e a Babilônia literal, que a gente viu um pouquinho aqui em Apocalipse 16 e vamos ver lá em Apocalipse 18. Então nós estamos no meio termo dela. Essa aqui para ele então é a Babilônia mística. É uma passagem estranha em termos de tema e deve ser reconhecida como um parênteses em que se explica o mistério da grande prostituta e da besta que a traz. Ela está montada numa besta. O tempo do cumprimento se dá no meio da 70ª semana de Daniel, como está claro no fato de que os 10 reis dão seu poder à besta neste momento e se voltam contra a grande prostituta para destruí-la, para que a adoração à besta de Apocalipse 13 possa ser estabelecida. E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O mistério da mulher. A meretriz do capítulo 17 pode
e deve ser identificada com o sistema religioso que desde sempre se opõe ao povo de Deus. Porém, jamais deve ser confundida com a igreja visível, pois esta foi edificada por Jesus e será sustentada por ele, mesmo depois que os fiéis forem arrebatados. Ela não se transmutará em meretriz, mas deixará de existir quando se extinguirem os motivos para sua existência. Então ele fala aqui de julgamento, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Entre parênteses eu coloquei aqui, Babilônia mística. É o aspecto religioso da cidade de Babilônia. A queda da Babilônia é descrita lá em Jeremias 51:6. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Apocalipse 16:19, acabamos de estudar, versículo anterior, o capítulo anterior. A destruição de Babilônia, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui falando no caso da cidade, destruição da cidade de Babilônia. Mais um spoiler, Apocalipse 18:8. Aqui o anúncio da queda de Babilônia também. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Apocalipse 19:1 e 2, o júbilo no céu, também é um spoiler. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O julgamento e a redenção de Jerusalém, Isaías 1:21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Falando de Jerusalém aqui, a gente traz muito exemplo disso. Aqui uma profecia contra Tiro, Isaías 23, 17, 18, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra, e o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Aqui mais uma vez condenada a idolatria de Israel, mas chegai-vos aqui vós, os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição. A área de influência dela, prosseguindo aqui com o mesmo autor anterior, a mulher assentada sobre muitas águas. Não é preciso que façamos identificação geográfica das muitas águas, pois o anjo disse a João que elas são povos e multidões e nações e línguas, sobre os quais a mulher exerce fascínio, influência e autoridade. Mais um autor. Vem, quem fala, o anjo de 19:1 era claramente um homem remido, pois quando ele terminou de mostrar o Apocalipse, João caiu diante dele para adorá-lo, e lhe foi dito que ele era um profeta e um irmão. Falando sobre a grande prostituta, refere-se a todas as religiões do mundo. Aqui ele amplia, né? Ele coloca aqui, todas as religiões do mundo que sempre existiram, que foram delineadas pelos homens como substitutos de Jesus Cristo e ele crucificado. O caminho de Deus é só Cristo e ele crucificado. E também as muitas águas são um símbolo para multidões de pessoas. Jeremias 3:8, o adultério de Israel, mais uma vez. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu.
Vejam que é um caráter de fato espiritual, né? Aqui falando sobre Nínive, Naum capítulo 3, versículo 4, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. E ela está assentada sobre muitas águas. Falando sobre a queda da Babilônia, em Jeremias 51, 13, ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. O significado das muitas águas, para deixar bem claro isso, Apocalipse 17, 15, aqui mesmo nesse capítulo, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas.